75%. 75% do produto interno bruto brasileiro. É esse o volume de dinheiro que está, neste exato momento, travado em disputas judiciais no país. E sabe por quê? Apenas por causa de impostos, né? Exatamente. Apenas por causa de impostos. São mais de 26 milhões de processos de execução fiscal tramitando no judiciário. E assim, isso consome tempo, consome recursos e energia de empresas que, no fim das contas, poderiam estar investindo, contratando, mas estão presas em tribunais. É um cenário paralisante. E é por isso que hoje nós vamos destrinchar um documento bem importante que o Ministério da Fazenda publicou. O objetivo declarado deles é tentar desarmar essa bomba relógio. A gente vai fazer um mergulho profundo na cartilha da reforma tributária. Certo, e eu preciso dizer que a nossa missão aqui hoje é traduzir esse jargão todo. Mas, esse material exige uma leitura extremamente técnica, não é? Nossa, com certeza. Até porque ele não é fruto de um único governo. A própria cartilha, logo ali nas primeiras páginas, faz questão de contextualizar que essa reformulação do sistema, de todo o sistema tributário nacional, é um esforço que já vem se arrastando há mais de 30 anos. 3 décadas. Pois é. Passou por incontáveis governos, composições de Congresso e, claro, matizes ideológicos totalmente diferentes. O que a gente tem em mãos agora é, digamos assim, um manual de engenharia final. É a proposta mecânica de como essa nova estrutura deve operar na prática. É bom deixar bem claro para quem está nos ouvindo que a nossa investigação de hoje vai se concentrar puramente na mecânica dessas engrenagens. Nós não vamos tomar partido político nenhum aqui. O foco é só olhar para o texto, de forma imparcial. Exato. Nós vamos focar nas engrenagens. Isso, como é que o país pretende transformar esse arranjo que é amplamente reconhecido como um dos piores do mundo em um modelo transparente. Mas assim, para entender a cura, a gente precisa primeiro olhar para a doença. Certo, vamos desempacotar isso. O diagnóstico deles é bem grave, né? Muito severo. O texto aponta para uma complexidade que beira o insustentável. Olha só esses dados para a gente ter uma dimensão exata. Desde que a Constituição foi promulgada, lá em 1988, o Brasil editou mais de 460 mil normas tributárias. 460 mil. Isso mesmo. E quando a cartilha faz a média disso, a conta de padaria ali, a gente chega a um número assustador. São tipo 37 novas regras editadas a cada dia útil no país. Nossa, 37 por dia. Como é que alguém consegue fazer negócios em um ambiente assim? Imagina o custo para uma empresa apenas tentar descobrir como cumprir essas regras diárias. É um manicômio tributário. É o termo perfeito, um manicômio. A inteligência corporativa, em vez de focar em inovar ou melhorar o produto, fica totalmente voltada para não fazer nada errado e evitar multas. E o documento vai além dessa quantidade absurda de leis, tá? Ele aponta para o mecanismo da cobrança em si. Ah, a famosa cobrança por dentro. Isso. O texto detalha esse formato, onde o imposto compõe a sua própria base de cálculo. Eu vi isso. É como se fosse um monstro de Frankenstein financeiro. É pagar um pedágio para usar a rodovia, e aí tem que pagar uma taxa em cima do dinheiro que você acabou de usar para pagar o pedágio. É tipo imposto sobre imposto, uma bola de neve invisível. E o que é fascinante aqui é o impacto disso na economia real. Essa bola de neve gera distorções monumentais. A cartilha introduz aquele conceito das tensões federativas. Muitos economistas chamam isso de federalismo fratricida. Federalismo fratricida, o termo é forte. Muito forte, mas muito real. Isso ocorre porque, no modelo histórico brasileiro, a tributação acontece na origem. Ou seja, o imposto sobre o consumo é recolhido pelo Estado ou pelo município onde o produto é fabricado, e não onde ele é consumido. Ah, entendi. E isso cria um incentivo muito perverso, né? Porque se o Estado que produz fica com o dinheiro do imposto, os governadores começam a fazer de tudo para atrair empresas. É a tal da guerra fiscal. Exatamente. Eles começam a oferecer isenções extremamente agressivas para que as fábricas se instalem nos territórios deles. Mesmo que isso não faça, assim, o menor sentido do ponto de vista logístico. A gente vê fábricas sendo construídas no meio do nada, a milhares de quilômetros de portos ou dos grandes centros consumidores. E por quê? Simplesmente porque a matemática do imposto compensa o frete extra do caminhão.
Precisamente. A cartilha é categórica ao afirmar que essa guerra fiscal destrói a eficiência alocativa do país. São caminhões e mais caminhões cruzando o mapa apenas para faturar mercadorias em estados com alíquotas artificialmente menores. Isso gera um custo logístico e ambiental enorme. E o pior, não agrega valor nenhum ao produto. Zero valor. E quem acaba pagando essa conta da ineficiência? A população de baixa renda. A cartilha mostra que eles comprometem uma fatia muito maior do salário com esse consumo, que é altamente tributado e, o pior, de forma invisível. Ninguém sabe o quanto está pagando. Pois é, o que nos leva naturalmente à solução estrutural que eles desenharam. A transição desse modelo caótico de origem e incidência cumulativa para a grande estrela da cartilha, que é o IVA dual. O Imposto sobre Valor Adicionado. Adeus aquela sopa de letrinhas, né? Sim, vai ser uma limpeza daquelas. O texto prevê a extinção de 5 tributos bem famosos em qualquer balanço contábil. No nível federal, caem o PIS, a COFINS e o IPI. E nos estados e municípios caem o ICMS e o ISS. É como limpar um armário cheio de cabos emaranhados e trocar tudo por um único cabo universal. É uma boa analogia. O IVA é o modelo padrão de consumo em mais de 170 países hoje. Mas a cartilha detalha a engenharia dessa versão dual, que foi desenhada especificamente para a nossa realidade de federação. Tá, e como funciona esse dual na prática? Funciona assim. Teremos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, gerenciada pela União, o governo federal. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser de competência compartilhada entre os estados e os municípios. Mas, peraí, se estamos criando 2 novos impostos, como a gente garante que a carga tributária total sobre o consumo não vai explodir? Essa é uma dúvida muito comum de quem lê sobre o assunto. É a grande preocupação e a cartilha bate muito nessa tecla. A regra de ouro ali é a manutenção da carga tributária total. A transição não pode resultar em aumento do peso do Estado. Mas, historicamente, a gente sabe que, na teoria, a prática é outra. O que o texto apresenta de garantia técnica para que essas alíquotas não comecem a subir loucamente com o tempo para cobrir os buracos do governo? Eles criaram o que chamam de trava de alíquota de referência. Durante todo o período de transição, o Senado Federal vai ter a obrigação de revisar essas alíquotas anualmente. E não é algo que eles podem escolher se vão fazer ou não, sabe? É um comando constitucional com um objetivo estritamente matemático. Matemático no sentido de manter a proporção com o PIB. Exato. O objetivo é manter a arrecadação constante em proporção ao PIB. Se a economia crescer, a arrecadação cresce junto. É para o imposto ser elástico com o crescimento do país e não com a vontade política de arrecadar mais. Entendi. Agora, além dessa trava, tem a mudança que você comentou lá atrás, que afeta muitos estados. A mudança do local de cobrança. O documento crava que a tributação sai da origem e vai para o destino. Essa é, se conectarmos isso com a imagem maior, a grande virada de chave da logística. A arrecadação passa a pertencer ao local onde o consumidor final está. Que desidrata a guerra fiscal na hora. Porque se o imposto pertence ao estado onde o cliente final mora, o estado produtor não pode mais dar desconto. Ele não pode dar desconto sobre um dinheiro que não é mais dele. Perfeito. A empresa não tem mais nenhum incentivo tributário torto para instalar a fábrica no meio do nada. Ela vai voltar a olhar para o que importa de verdade, tipo, onde tem boa estrada, onde tem mão de obra qualificada, onde eu fico mais perto do meu consumidor. É o mercado voltando a funcionar pela lógica de mercado. Mas, lendo a cartilha, eu reparei que eles dedicam muito espaço para o tal do pilar da não cumulatividade plena. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza, esse é o coração mecânico do IVA. Eles usam o exemplo de uma camisa de algodão, né? Achei ótimo para ilustrar. Vamos tentar fazer esse fluxo financeiro aqui com quem está ouvindo a gente, passo a passo, para tirar isso do campo abstrato? Vamos lá. Vamos imaginar que essa camisa chegue na loja custando R$250. Beleza. Então, etapa 1. O produtor rural vende o algodão para a indústria. Digamos que o algodão custou R$40, mais R$10 de IVA. O produtor recolhe esses R$10 e manda para o governo. Certo? Aí entra a etapa 2, a tecelagem.
Ela compra esse algodão e transforma em tecido. Ela vende esse tecido por R$ 60,00 mais R$ 15,00 de IVA. Mas aqui entra a mágica da não cumulatividade. Ela não vai pagar R$ 15,00. Ah, ela desconta os 10 que o produtor rural já pagou. Exato. Ela recebe um crédito de R$ 10,00. Então, dos 15 que ela devia, ela bate 10 e paga só R$ 5,00 para o governo. Ela paga apenas sobre o valor que ela adicionou, que foi a transformação do algodão em tecido. Sensacional. Etapa 3. A fábrica de roupas compra o tecido e faz a camisa. Vende por R$ 100,00 mais 25 de IVA. Só que ela desconta os 15 anteriores da cadeia, então ela recolhe apenas R$ 10,00. E por fim, a etapa 4, a loja do shopping. Ela vende a camisa para o cliente final por R$ 200,00 mais 50 de IVA. O preço final fica R$ 250. A loja desconta os 25 que a fábrica já pagou e recolhe os outros 25. E a matemática fecha perfeitamente. O consumidor pagou R$ 50,00 de imposto embutido ali, e se a gente somar o que cada um recolheu 10 do produtor, 5 da tecelagem, 10 da fábrica e 25 da loja, dá exatamente os mesmos R$ 50,00. Viu só? É um loop fechado. E sabe o que é interessante? O texto aponta que esse sistema se autopolicia. Porque pensa bem, para a tecelagem ter o direito de abater os R$ 10,00, ela precisa que o produtor rural tenha pago. Se ele sonegar, ela perde o crédito. Ou seja, a cadeia passa a fiscalizar a própria cadeia. A tecelagem vai exigir a nota fiscal certinha do fornecedor. Isso é brilhante? A empresa muitas vezes tentava fazer tudo sozinha. Ela plantava o algodão, fazia o tecido e costurava a camisa, só para não ter que comprar de fora e pagar imposto em cascata a cada transação. A famosa verticalização forçada, né? A empresa fica ineficiente na produção só para tentar ser eficiente nos impostos. Exatamente. Com esse modelo do IVA detalhado na cartilha, isso some. A empresa fica livre para terceirizar, para focar no que ela faz de melhor, sem que o imposto crie um muro invisível entre os CNPJs. E tem mais. O texto diz que isso garante a desoneração total de investimentos e exportações. Sim, porque a compra de máquinas, por exemplo, gera crédito imediato. Isso deve dar um alívio gigante no fluxo de caixa da indústria. E tem a questão da transparência, a tal da cobrança por fora. Ah, transparência radical. No fim da cadeia, a nota fiscal da camisa vai mostrar, sem matemática oculta, exatamente o valor do imposto. Mas aí a gente entra num ponto delicado da cartilha. As exceções. Exato, porque a teoria pura do IVA prega uma alíquota única para tudo. A mesma alíquota para um iate e para um pacote de arroz. Mas, no mundo real, a economia política fala mais alto. Não dá para tratar tudo igual. Então, o que tudo isso significa na prática desenhada por eles? A cartilha mapeia regimes favorecidos com um desconto bem agressivo de 60% na alíquota padrão. 60% é muita coisa. E quem entra nessa lista de descontos? Uma lista grande: serviços de saúde, médicos, remédios, serviços de educação, transporte coletivo e pesa bastante no agronegócio também, insumos agropecuários, além dos produtos de cuidados essenciais, tipo saúde menstrual e higiene pessoal. E eles foram ainda mais fundo, não é? Foram. O texto formaliza uma cesta básica nacional de alimentos. E para os itens dessa cesta específica, mais frutas, hortaliças e ovos, a alíquota de CBS e IBS será zero. Absolutamente zero. Certo, o objetivo, claro, é a justiça social. Aliviar o peso no orçamento das famílias de baixa renda, mas tem uma conta aí que me deixa pensativo. A gente falou da trava do Senado, certo? A carga tributária total não pode cair nem subir. Sim. Então, se um grupo grande de setores paga 60% a menos e a cesta básica paga zero, o dinheiro tem que vir de algum lugar. O peso dessa arrecadação que não aconteceu vai cair em cima da alíquota padrão. Ou seja, tecnologia, eletrodomésticos, serviços não essenciais vão ter que absorver uma alíquota mais alta para a conta do país fechar no final do dia. O famoso dilema do cobertor curto. Quanto mais exceções você cria para promover justiça social ou ajudar setores, mais pesada fica a carga para o resto da economia. É inevitável.
E além dessas isenções, a cartilha detalha o outro lado da moeda, o imposto seletivo. O popular imposto do pecado. Isso. Mas vale frisar que o seletivo não substitui o IVA dual, tá? Ele roda em paralelo. E a função principal dele não é encher os cofres do governo, é regulatória. A literatura chama de imposto pigoviano. Imposto pigoviano. Explica isso de forma simples pra gente. Claro, é basicamente cobrar mais caro por produtos que geram externalidades negativas para a sociedade. Coisas que prejudicam a saúde das pessoas ou o meio ambiente. Cigarro, bebidas, talvez produtos superprocessados ou coisas muito poluentes. A ideia é usar o preço para desestimular o consumo, né? E não para tapar buraco no orçamento. Mas imagino que a briga de lobby para definir cientificamente o que é prejudicial e o que não é vai ser gigante. Com certeza, essa é a parte mais política da implementação. E para fechar a engenharia toda, a cartilha ainda faz uns ajustes lá no final sobre estoque de riqueza, impostos sobre patrimônio. Eu notei isso. Eles finalmente mexeram no IPVA de veículos de luxo diferentes, né? Sim, resolve uma simetria histórica absurda. O texto confirma que o IPVA vai ser expandido para cobrar jatinhos e lanchas. Finalmente, aeronaves e embarcações de alto padrão agora pagam imposto como o carro popular sempre pagou. Exatamente. E no mesmo embalo do patrimônio, eles formalizaram uma mudança no ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. A diretriz é que ele passe a ser obrigatoriamente progressivo em todo o país. Ou seja, quanto maior o tamanho do patrimônio deixado de herança, maior vai ser a porcentagem da alíquota. É uma tentativa clara de atenuar a concentração de riqueza de uma geração para outra. E alinhar o Brasil com as práticas de economias desenvolvidas que já fazem isso há muito tempo. Olha, analisando esse documento de ponta a ponta, é um redesenho monumental da planta econômica. A gente destrinchou um caos que hoje gera 37 normas por dia e viu como o IVA dual tenta unificar isso com regras claras e uma base ampla. Sim, e a gente entendeu, com o exemplo da camisa, como a não cumulatividade destrava as cadeias produtivas, fora as isenções estratégicas para saúde e comida, além desse imposto regulatório para produtos nocivos. E o fim da garra fiscal como mudança para o destino. É muita coisa. Mas, caminhando para o encerramento, isso me faz pensar na implicação macroeconômica. Eu tenho uma reflexão sobre isso, se me permite. Claro, manda ver. O texto menciona várias vezes o alinhamento com a OCDE e com as economias globais. Há décadas a gente escuta falar do tal do custo Brasil, que afasta investidores estrangeiros pelo medo de passivos tributários ocultos naquelas 400 e poucas mil regras. Sim, fundos gringos não botam dinheiro aqui por medo de uma multa de algo que eles nem sabiam que existia. Exato. Então a minha provocação final para quem está nos ouvindo pensar é: se essa cartilha sair do papel e a insegurança jurídica acabar de verdade, como o mercado internacional vai reagir? É uma excelente pergunta. Imagina remover essa fricção tributária colossal. O Brasil já tem uma matriz energética limpa. Se tivermos um sistema tributário de padrão europeu, a gente pode virar o polo produtivo e tecnológico padrão para toda a América Latina de forma muito rápida. Fora a questão da transparência, né? Eu fico pensando no cidadão. A cobrança vai ser totalmente por fora. A pessoa vai ver na nota fiscal do cafezinho o exato valor que o Estado está levando. Quando a sociedade enxergar isso em tempo real, imagina como vai mudar a cobrança por serviços públicos de qualidade. Vai mudar até a psicologia de consumo. A relação com o Estado muda por completo quando a conta fica transparente. Exatamente. É uma perspectiva fascinante. O volume de capital e o nível de cidadania que podem ser destravados só dependem de como essa engenharia de papel vai ser executada na vida real. Bom, um agradecimento imenso a quem esteve com a gente até aqui nessa exploração profunda. Obrigada pela companhia, pessoal, e continuem atentos aos detalhes. Isso aí. Continuem curiosos sobre os rumos da economia e questionando os sistemas que moldam o nosso país. Até a próxima investigação.